Bom, pessoal, sejam bem-vindos ao primeiro Muro e Bastidores de 2023, seguindo a nossa tradição desde o ano passado de fazer esse momento de troca de técnicas. A ideia aqui, só para quem não conhece, para quem está aqui pela primeira vez, só um breve resumo do para que se presta o Muro e Bastidores. A ideia é que as pessoas dos times dos seus devidos projetos tragam para cá questões, necessidades, briefings, dúvidas, problemas que eles tiveram que enfrentar nos seus próprios projetos e qual foi a solução, mostrar a solução para que a gente possa ter uma troca de técnicas. Na verdade, esse tema não é tão fechado assim, como, por exemplo, aqui a gente não vai estar falando de nenhuma necessidade específica de um projeto, mas a gente vai falar, sim, de troca de técnicas de Figma. E o que eu sempre digo é que se alguém sair daqui levando para a sua situação, para o seu projeto, para o seu dia a dia, alguma solução nova, alguma ideia, alguma técnica, eu me considero bem-sucedido. Essa é a ideia. E seguindo com esse processo, eu consegui garimpar na figura de Caio Colin e também na figura de Gui Garcia. Na versão original, o Gui Garcia participava mais, agora o Caio quer um spotlight só para ele. Ele quer ser o único famoso da jogada, né? Mas ele vai trazer para a gente aqui, eles vão trazer para a gente aqui, uma série de pontos e de elementos do bom uso do Figma, seja o uso no dia a dia, seja o uso para trabalhar em grupos, seja organização de layers, seja auto-layout, frame, agrupamento, tudo que você sempre quis saber e nunca teve coragem de perguntar sobre o Figma vai ser colocado aqui hoje. Eu vi a apresentação está ótima, não só o conteúdo está muito bom, como o acabamento está incrível, vai subir a barra, porque tem animação, tem meme, tem riso, lágrimas e ranger de dentes, tem de tudo nessa apresentação. E depois a gente vai liberar esse material, como eu vinha falando, né, esse material para consulta após essa apresentação, porque realmente vai ser muita coisa, e eu acho que realmente é um material que vai servir de referência para muita gente. Então, isso a gente vai ter depois. Caio, aliás, Caio e Gui, isso já está em algum lugar, isso, depois para a gente liberar, ou vai ser colocado aí? Ele está no meu pessoal. Eu vou colocar Tá. depois, se quiser, no da Mori, mas tem essa situação de restrição. Se você quiser que eu continue Sim. aqui no meu pessoal, eu mando para isso e libero para qualquer um. Vamos atravessar uma ponte de cada vez. Primeiro a gente consegue liberar para amor e depois a gente vê como é que a gente faz para o resto. Mas sim, Beleza. a ideia é liberar geral mesmo, para o pessoal poder referenciar e se beneficiar desse conteúdo bem bacana que vocês construíram. Então, já com 7 pessoas, Caio, olha, estamos caminhando para o nosso recorde do Muro e Bastidores, hein? Vou te falar. Cara, não é para botar pressão, não, mas botando pressão. Podemos começar. Então, novamente, obrigado, Caio, obrigado, Gui, pelo tempo de vocês, pela disposição, pelo esforço. Eu tenho certeza que vai ser ótimo para todo mundo. Plateia, se vocês tiverem perguntas, vocês podem passar no chat, que a gente ou embute no meio da apresentação ou faz a pergunta no fim. Tá? Peço todos que mantenham seus microfones fechados, porque às vezes vazam um som, dá uma atrapalhada. E é isso, vamos lá. Manda bala, gente. Bom, agora é fogo mesmo. E aí, gente, beleza? Aqui a ideia mesmo é mais para mostrar o ferramental, entendeu? O que é um pouco do básico e tal, mas vai sempre aquela coisa, né? Tipo, a gente vai começar o básico, vai dificultando, colocando a complexidade e vamos mostrando algumas praticidades. Isso aqui não é só para mostrar o ferramental, é mais para mostrar o dia a dia e o que encaixa isso aqui dentro no nosso trabalho, né? Me apresentar, sou Caio Colin, sou Product Designer, estou atualmente no Banco Carrefour, e quem está aqui para dar o suporte para mim é o Guilherme, ele trabalha na CVC, também é PD. Boa noite, pessoal. Prazer participar aí. Tô de suporte do Caio, que vai ser o professor da noite. A ideia daqui juntou já quando a gente ficava conversando sobre técnicas e tal, e tipo, bateu a situação de tipo, pô, será que dá para apresentar isso? Dá para mostrar essa situação para todo mundo? Que, tipo, até uma boa para afinar, colocar todo mundo no mesmo patamar, tipo, algumas coisas aqui, tipo, alguns não sabem, outros acabam nem vendo que tem essa função, entendeu? Então, essa que seria a proposta, né? Mostrar o ferramental do Figma, a utilidade dele no dia a dia e, tipo,
sempre a gente acaba trabalhando e achando algum bug, alguma coisa que vai quebrar o nosso layout, e depois de ter trabalhado, ter feito ele ali todo certinho, fala, pô, o que quebrou, né? O que vai trazer, o que tá de errado ali, a gente gasta um tempo absurdo na solução desse material. Então, é aquilo que eu falei, né? Alguns podem estar caracas de saber, outros não, e aqui a ideia é para mostrar as funcionalidades e como otimizar isso no dia a dia, tanto na parte da criação, tanto da parte de ajuste, e tanto até na prototipação deles, entendeu? Não precisa ficar preocupado, o Miguel já falou aqui no início, né? Esse material vai ficar liberado para todo mundo, depois, que pode olhar quantas vezes quiser, sempre que precisar. E aqui é o disclaimer que a gente deixou, tipo, claro, sim, coisas básicas, em alguns momentos elas podem ser, podem acabar falando de funcionalidades futuras dentro do nosso material que vocês vão acabar vendo ali que aumenta um pouco mais a complexidade. Aí é aquela coisa, né? O porquê da apresentação. Qual é o impacto que a gente tem no Figma, no nosso produto? Isso aí é o que a gente tem que colocar como um norte no nosso papo daqui de hoje, porque ele não, literalmente o Figma, ele não é uma ferramenta tipo um Photoshop, que é simplesmente criar um logo ou tratar uma fotografia, entendeu? O Illustrator com o material de vetorização. O Figma, ele acaba sendo uma ferramenta com um espectro muito maior, entendeu? Ele é o layout, ele é o código, ele é o front-end e às vezes até pode ser setado até como back-end, algumas vezes assim, se você configurar ele da forma correta. Então, tendo um pouco dessa noção, a gente sabe que a gente tem que entrar em alguns parâmetros dessa situação. Então, tipo, as regras têm que serem regidas para o Figma, quando a gente fala de produto digital, ele vai pelo âmbito do user interface, do web design. Então, a gente tem o W3C para web, nós temos o material design para o Android, temos o human interface para iOS. Então, isso é uma coisa que a gente tem que ter sempre isso em mente quando a gente vai produzir esse material. E ele vai ser utilizado por todo o nosso... Foi mal. Então, ele vai ser só uma ferramenta que vai ser utilizada todo o processo, e não somente na etapa de design, entendeu? E, além disso, ele não é uma ferramenta que só fica na tela da arte, entendeu? Ele é uma ferramenta que vai ser em toda a sua tela. Então, tipo, isso aí... Como assim, né? A gente tem a barra de layer, a gente tem o topo com ferramental, a gente tem a barra direita, que é a configuração, e ali até tem uns truques e algumas informações, por exemplo, que tem ali o design, tem um protótipo e tem até um inspect, que algumas pessoas até nem conhecem, né? Que funciona dessa seguinte maneira, né? Aqui eu coloquei algumas informações disso, que eu acabei de falar, que, por exemplo, layers ali, você tem também a opção de aba de assets, você tem o design, na qual normalmente é onde a gente mais trabalha, que é onde configura, faz o tamanho, faz as configurações de componentes, alinhamentos, até o setar de cores e tipografia. Nós temos a parte de protótipo, na qual a gente pode dar um nome para o fluxo, a gente pode dar um nome, colocar a tabela de interações, deixar ser scrollável ou não, e tem o inspect, né, que é aquele que eu falei por último. Muita gente não sabe, mas o Figma, literalmente, ele dá tudo de mão beijada para o desenvolvedor, na parte do quesito de front. Então, ele literalmente vai deixar ali e vai mostrar a configuração, se a cor tem um estilo, se ele tem ali comandos de propriedade do componente, tem ali a parte de código, e aí tipo, tá ali o CSS, né, no caso, eu não vou trabalhar no web, eu vou trabalhar no Android. Ele tem ali uma aba uma opção que você literalmente muda para o modo de leitura, por exemplo, do web para o nativo de Android, para o iOS, e por aí vai. Entendeu? Então, bora começar aqui. Eu tenho a primeira regra aqui que a gente tem que falar quando fala de Figma, na questão do produto digital, na qual é a seguinte coisa: a gente tem que optar pela utilização do frame, né? O frame, ele tem muitas situações que cabem muito mais para o nosso trabalho. Ele é relativamente bem mais... se você pegar o código HTML, ele é equivalente a uma div,
entendeu? Então, ele tem ali o trabalho, ele cria a responsividade, ele é totalmente o ideal que a gente precisa trabalhar quando a gente tem a peça digital. O Group, ele é uma ferramenta que eu considero ele, de certa forma, arcaica, tá? Ele não carrega certas propriedades, ele só agrupa e você move para lá e para cá. Como vocês estão vendo no exemplo da animação, ele mantém as propriedades dentro dos objetos que ele comporta e o grupo acaba distorcendo, entendeu? Então, eu adoro fazer o seguinte comentário quando uma pessoa acaba me apresentando um material em Figma, e para esse usuário eu tenho só isso aqui para dizer, né? Que é uma coisa que a gente precisa muito conversar. Isso aqui é um problema muito sério, você pegar um trabalho desses. E a segunda regra que a gente tem que pensar quando é um produto digital é o seguinte: a gente tem que evitar o uso do meio pixel. Entendeu? Nós trabalhamos muito com telas com tamanhos inteiros, entendeu? Cada um com seu formato, mas nenhum passa para um sistema decimal. Mas nós temos ali os alinhamentos que acabam, os entranhamentos que acabam fazendo o cálculo com decimal. Isso é um cálculo que é feito no código no modo automático. Isso aí não vem na nossa mão. Entende? Então, tipo, quando a gente for colocar um número fixo, um número definido, tem que ser um número inteiro. Não a gente tem que evitar muito a utilização do número decimal. Falando isso, né? Falando tudo isso agora, a gente vai partir literalmente. Vamos começar pelo auto layout, né? Que é uma ferramenta que foi inserida no Figma dos últimos tempos para cá. Ele já está ali, de certa forma, um tempo para a galera testar e coisa e tal. Mas às vezes ele buga, né? E muita gente acaba não entendendo como funciona, né? Simplesmente o frame, você tem ali a opção de poder selecionar ali e habilitá-lo, ou simplesmente você pode pegar qualquer objeto, digitar Shift A, ele vai criar para você o auto layout. Ele vai criar essa configuração e vai deixar aqui setado na lateral direita para você o auto layout. E aí, por exemplo, você pode trabalhar ali a questão do entrelinhamento, entendeu? Tanto positivo, tanto negativo. Ele vai deixar isso já setado. Você pode trabalhar em paddings, entendeu? Então, tipo, ele vai ter o topo, ele vai ter o bottom ali como configurado, e o direita e esquerda, normalmente isso ele fica configurado por questão de simetria, né? Mas você pode simplesmente explodir ele e fazer ele ser totalmente regular. E a última ferramenta dele ali, que fica mais à mostra, né? Assim, diretamente, é a questão da orientação, se você quer que ele seja vertical ou horizontal, né? E até você pode trabalhar aqui, por exemplo, vocês podem até ver que isso vai ficar totalmente configurado na barra de inspect. Então, quando você trabalhar aqui, por exemplo, que seria uma div, né, para o desenvolvedor, ele vai aparecer para vocês aqui escrito que vai ser um display flexível, que vai ser direcionamento em coluna, que o Justify Content vai ficar em centro, entendeu? E toda essa informação. Isso também tem até a opção de entrelinhamento, né? Que literalmente você trabalha com o sentido que a peça vai seguir para ele. Pô, legal. Posso pegar qualquer objeto, posso fazer um frame e tal. Você pode pegar simplesmente um objeto e clicar Shift A, ele vai fazer o auto layout para você, tá? Mas tenha ciência que é a seguinte coisa: de vez em quando você, eu quero criar um auto layout dentro de um outro frame. E isso aqui acontece. Se você der um auto layout automático, ele vai criar 10 de entrelinhamento, 10 de padding para cada lado, tá? Então, tipo, se você acabar tendo um layout que acaba bugando é por causa disso. Agora vamos complicar um pouco, tá? O auto layout ele tem uma opção de avançados. Então eu vou pegar esse exemplo aqui. Eu acabei desenvolvendo aqui um layout, um formulário, né? E ele tem ali a situação de um drop que acabou ficando atrás ali na informação. Por que isso acontece, né? Normalmente quando você monta ele no padrão, ele vai considerar sempre as primeiras camadas como as de topo e depois vai seguindo para baixo. Quer dizer, a última camada sempre a topo e depois vai fazendo. Então, tipo, seria 4, 3, 2, 1. Aí, pô, eu teria que mexer, aí, por exemplo, como o auto layout configura isso com a questão de, tipo, se você acaba mexendo ali na camada de layers, ele acaba mexendo a ordem dentro do visual. E dentro do próprio Figma, você consegue ali nas configurações trocar isso na parte de canvas stacking. Então, você pode trocar simplesmente
de last on top a first on top. Isso acaba poupando muito tempo de trabalho. Você pode acabar fazendo assim. Antigamente, normalmente, quando eu não tinha essa informação, eu tinha que pegar o auto layout e quebrar ele para um frame normal e trocar o ordenamento. Tem essa informação também de text baseline alignment. Esse aqui é uma ferramenta que é mais focada para a galera de blogs, né? Tipo, quando quer fazer uma massa de texto muito grande e tal. Porque normalmente cada tamanho de corpo segue ali, por exemplo, seus próprios tamanhos, seus próprios entrelinhamentos. Aqui o que ele vai fazer? Ele vai pegar todos esses textos que são em colunas e vai falar assim, pô, esse aqui é o maior tamanho, esse vai ser o tamanho de referência para a primeira linha de tudo. Então ele faz um conforto visual dessa parte. Nós temos também a questão do espaçamento, né? Que aqui, por exemplo, nós temos aqui um frame na qual tem 3 objetos com um entrelinhamento de 16. Para o modo avançado, ele considera isso como um package, né? Na qual você definiu o entrelinhamento deles e você pode colocar ali qualquer ordenação do alinhamento, no caso está aqui centralizado. Mas, por exemplo, eu queria colocar que eles tivessem todos os entrelinhamentos fossem iguais. A forma que a gente normalmente faria isso é pegar ali e ordenar, ou pegar o tamanho e dividir e fazer as divisões para poder fazer ali um tamanho que acaba sendo sempre quebrado, ou você pode configurar ele para space between, que ele vai transformar esse 16 por alto, ou você simplesmente pode escrever alto, tá? Também tem essa opção, na qual ele vai transformar os alinhamentos de forma automática. Então, tipo, eu deixei essa animação para vocês até olharem como funciona a forma que ele acaba comportando dentro do frame. Entendeu? Eu posso distorcer à vontade no packet, ele sempre vai manter o entrelinhamento. Quando eu colocar o space between, se eu distorcer ele vai fazer o entrelinhamento de forma automática. Só que tem que lembrar de uma coisa. Toda vez que você muda para o space between, ele muda as configurações dos objetos dentro do frame, ou de certa forma fora do frame. Entendeu? Então, isso é uma das grandes chances de que faz o seu auto layout acaba quebrando. Aqui também temos a situação de strokes. Normalmente, stroke não é considerado dentro do layout como um objeto. Então, por exemplo, nós temos esse caso aqui. Tem 3 objetos de 270 pixels e nós temos um entrelinhamento aqui deles. E com o stroke, mostra que ele, de certa forma, visualmente, ele não tá com entrelinhamento de forma simétrica. Se você colocar para incluir no layout, ele vai considerar. Temos também aqui a outra opção, que é aquilo que eu falei, tudo é em si a aba do auto layout, mas ele acaba mudando alguns comportamentos na situação, né? Que é a seguinte coisa, a área de transform acaba ganhando novas propriedades. E também a situação dos constraints. Que acaba sendo parecido com os constraints, né? E eu vou falar primeiro os constraints, que isso aqui depois eu vou ter que acaba sendo importante para a próxima vez, mais à frente. Os constraints é a forma antiga do Figma, né, de como comportar os frames normalmente. Muita gente acaba ficando na dúvida como funciona a questão dos comportamentos deles. Normalmente eles fazem as configurações horizontais e verticais, e aqui eu tenho uns exemplos de como funcionaria o comportamento deles, né? O alinhamento à esquerda, então, tipo, um frame dentro de outro, ele sempre ficaria alinhado à esquerda e não mexer nas suas propriedades dele. Então, você poderia mexer no frame superior dele e ele não vai sofrer distorção. À direita, a mesma coisa, só que ele vai ficar alinhado à direita. O left and right, ele é uma situação que acaba distorcendo, porque o que acontece? Ele configura, por exemplo, um frame de cima, o seu frame está a 20 de um lado e 60 de outro nesse outro frame. Se você distorcer o frame que ele está dentro, ele vai ser distorcido porque ele vai manter as propriedades de treinamento 20 para 1, 20 para a esquerda, 60 para a direita. Entendeu? Ele vai ficar... normalmente é assim que você pode até configurar ele na questão de responsividade, entendeu? Ele vai sempre seguir o margeamento. O centralizado, ele vai manter as propriedades, só que ele vai sempre manter o centro, e o scale, ele vai distorcer sempre. Esse aqui, normalmente, é o ideal para você utilizar quando faz em ícones.
Na parte de vertical é simples, tipo, vai ser top and bottom é as mesmas regras que valem para o left and right, center e scale. Agora vamos falar de resize, né? Essas são as novas propriedades quando você coloca um objeto com auto layout, um objeto dentro de um auto layout, né? Pode ser até o próprio frame, que normalmente são configurados em padrão fixo, padrão mantendo conteúdo e do tamanho dos conteúdos normais e o field container. Normalmente o HUD content, o que ele é, né? Por exemplo, ele vale isso para um tamanho de texto, entendeu? Que o texto você pode escrever, o tamanho dele muda, né? Então, tipo, o HUD content vai deixar exatamente do tamanho do texto. E o field container vai preencher o espaço que falta. Então, assim, por exemplo, nós temos o mesmo formulário ali, por exemplo, fixo é um ícone, entendeu? Porque ele vai ficar ali do tamanho certinho, não precisa sofrer, se sofrer alterações, será por você manualmente. O fill seria, por exemplo, para preencher ali o espaço, então, por exemplo, você poderia escrever o formulário completo, entendeu? Essa área toda ficaria liberada para ele utilizar. O fill também tem umas vantagens da questão caraca, faltou a palavra. Foi mal, eu estou um pouco nervoso, gente. Na questão de, por exemplo, eu quero deixar 50-50. Eu posso colocar as duas propriedades em fill. Ele vai ficar automaticamente 50%. Eu quero colocar ali um input text e que ele vai preencher todo só nessa linha. Pode colocar o fill, ele vai preencher todo, você não precisa ficar esticando ele. A situação é, você não precisa pegar o elemento e distorcer ele manualmente. É só mudar a propriedade, ele vai entrar ali. E aí, por exemplo, ele vai ficar lá preenchido certinho. Entendeu? Por exemplo, se você tiver um HUD numa linha, que é esse caso da terceira linha, que é simplesmente o tamanho do texto, o tamanho do ícone e os paddings, o fio do lado vai preencher ali tudo que falta do outro. Aí eu vou fazer agora uma brincadeira com vocês. Qual é o problema nesses layouts? Vocês veem algum problema? Pode digitar, gente, se quiser aí. Calma, não fica nervoso com o silêncio, a gente tá pensando. Pessoalmente, Mano, eu fiquei tenso agora, credo. Eu sempre achei que Epaminondas era o nome, gente, não o sobrenome dele. Tá valendo ponto, hein, gente? Tá Vai ganhar Moricoin lá depois. Vai perder esse cara. Coloca Se errar, perde. para que acertar. Tá tudo igual. Beleza. E agora? Aí tem o certo. segredo. Deu certo. Você tinha que explicar, caramba, tá tenso. Resumindo, qual é o problema, né? É aquilo que a gente falou. Pô, fiz um layout todo bonito, trabalhei, coisa e tal. Apliquei ele no material, encontrei, deu problema. O que houve? Normalmente você pode ter colocado para fazer fio, uma coisa, e ele faz a quebra de linha, porque o fio ele faz isso. Se você tiver numa situação com comportamento fixo, ou eu coloquei ele para ser HUD e não fiz uma quebra de o clip content no conteúdo, então ele vaza. Eu coloquei aqui para ser HUD e ele quebrou linha, então ele vai ficar maior, e aqui você acaba tendo uma quebra de linha. Esse comportamento eu mexi e não mexi. E toda vez que você mexe manualmente, ele muda as propriedades que você mexe para automaticamente fixo, porque você está mexendo e definindo a situação. Então você acaba fazendo ele ficar numa situação fixa. Entendeu? Por exemplo, esse aqui que é o terceiro exemplo é HUD, né, o que está aqui no topo. O que seria o HUD? Primeiro o fixo, né, que eu falei que era o ícone, e o outro que é o formulário, né? O formulário aqui está escrito exatamente, ele está pegando exatamente o tamanho desse, o entrelinhamento entre os dois elementos e o texto. Então, todo o resto aqui que tiver em fio, vai ficar essa situação aqui, entendeu? E aqui, por exemplo, é o caso que eu coloquei que não teria tanto problema, entendeu? Que o primeiro parâmetro que coloca, que é o que eu vou já destrinchar, né? Como podemos configurar ele. Que o primeiro parâmetro que você pode colocar para você começar a trabalhar é um frame fixo, tá? E aí,
dali em diante, você começa a trabalhar os comportamentos que podem ser responsivos. Então, por exemplo, o ícone não precisa mexer. O texto você pode colocar em fio, você pode colocar em HUD. A parte do input text, se você, por exemplo, quer deixar eles ali com a cara de 50%, cada um, 33%, 25%, você pode trabalhar de qualquer forma nessa parte do formulário, deixa ali. Mas, por exemplo, para evitar a quebra de linha, você pode colocar em HUD com clip content. Então, tipo, se ele acabar escrevendo muito aqui, ele vai esconder. Entendeu? Por que eu falo dessas minúcias, esses micro detalhes e coisa e tal? Normalmente, quando você faz um protótipo, você acaba tendo uma quebra de layout em alguma coisa, entendeu? E, tipo, a pior coisa que acontece para mim quando tá num protótipo assim e tá lá o usuário testando e vê um erro assim, ele acaba saindo da imersão e aí, tipo, ele vai discutir isso, tem que trabalhar o cara para voltar pro curso do teste. Isso é uma coisa muito chata. Então, tipo, aqui são algumas configurações. E a coisa acabou de cagar. Espera aí, rapidinho. Meu pai, não queria que isso acontecesse. Ai, meu pai. Tudo que eu precisava. Só um minuto, gente. Dificuldades técnicas. Bom que a gente vai ver a mão na massa. Depois dá um curso de como fazer todas essas animações aí na apresentação também. Só tô imaginando que deve ter levado tempo pra caramba. Não fazem ideia quanto eu fritei no cérebro nisso. Eu avisei que estava incrível, né? Que ia subir a régua, pois é. Né? Tá aqui. Bom, mas por que eu fixo, né? Primeiro porque você vai colocar ali e vai deixar ele trabalhado. Pode ser um componente. Quando você for colocar isso no instance, pode ficar tranquilo. Você pode trocar ele a configuração, porque, por exemplo, eu coloquei ele aqui com um fundo, né? Um outro frame para colocar e absorver esse material. Simplesmente eu posso colocar ali a instância como fio, o parâmetro superior fica como fixo e segue a vida. Então, tipo, ele vai literalmente trocar a propriedade, vai encaixar e não vai mais quebrar. Entendeu? Pô, preciso fazer isso tudo para sempre? Cara, eu falo isso normalmente quando você tem uma situação, por exemplo, eu tenho um formulário de cadastro na qual aparece 25 vezes durante o projeto inteiro. Então, tipo, é mais fácil componentizar ele e só colocar a instância e você vai trabalhando nele depois, entendeu? Então, tipo, você aplicou no componente o ajuste para jogar para todos, você não precisa ficar fazendo copia e cola em todas as situações que ia dar chance ao erro, entendeu? Vamos complicar as coisas, né? Eu vou pegar esse aqui que é esse select box, mas ele está em frame. Eu vou trocar ele, tentar colocar ele em auto layout. E acontece isso. Por que acontece isso? O auto layout ele considera como se fosse um material da propriedade. Então, tipo, ele vai englobar tudo. Então, tipo, você não vai ficar com o tamanho da área que seria ele fechado. Isso pode acabar quebrando aquele próprio layout que a gente trabalhou de formulário. Se você olhar com detalhe no canto direito, ali na área das propriedades de resizing e do tamanho do elemento, você vê esse pequeno ícone que é safado, entendeu? Literalmente. Ele simplesmente é o controle de regra absoluta. Então, ele é a forma que você quebra a regra do auto layout. Então, você mantém a propriedade com o tamanho que você queria, você coloca um elemento que é assimétrico dentro do auto layout, e você pode seguir aquelas regras de constraints. Ele considera como se fosse um frame dentro de um auto layout. Entendem? Então, tipo, ele acaba seguindo todas as regrinhas e você mantém um elemento totalmente pronto. Sim, exatamente. É o Position Absolute do CSS. Agora vamos tentar explicar aqui